Torcida colorada, vamos de notícias do Inter. O Colorado conseguiu um ponto importante, mesmo com o juiz tentando dar a vitória pro Cruzeiro. O Vaguinha fez uma análise detalhada do que foi a partida. Vamos acompanhar. Não gostei da postura inicial, entendo as circunstâncias de jogar fora de casa, em um ambiente adverso, com 40 mil torcedores do Cruzeiro empurrando o time, mas pressão do time da casa contra o adversário, ela dura 15, 20 minutos. Depois é preciso que o time que está jogando como visitante, no caso o Inter hoje, consiga ter o controle de bola, consiga ter, criar, ameaçar o adversário. O Inter não fez isso, mesmo quando estava jogando 11 contra 11. Até a expulsão, que eu considero polêmica, mas ao mesmo tempo eu considero um lance totalmente desnecessário do uruguaio Rohel, que não precisava fazer aquilo. A bola era disputada no campo de defesa do Cruzeiro. Não havia risco nenhum ali. Ele deixou o braço, o árbitro interpretou que ele deu um cotovelaço. Aqui na Gaúcha o Jory disse que foi merecido, ele já tinha o cartão amarelo. Eu, como sou comentarista aqui, na hora da transmissão, eu respeito muito a opinião do Jory. Ao meu ver, é discutível, tá? Ele poderia ter contemporizado, mas aí poderia ter dado o cartão amarelo, o Rohel já tinha um, poderia ter sido expulso. Muito caseiro o juizão, muito caseiro, começou a distribuir cartão amarelo para o Inter desde o início do jogo, e isso acabou prejudicando os jogadores, deixando o ambiente nervoso. Bom, a partir da expulsão, o Inter fica com 1 a menos, o jogo muda completamente. A gente fica esperando um contra-ataque para tentar fazer um gol, mas o comportamento defensivo do time foi muito bom. E é isso que eu quero ressaltar. Muito mais do que a atuação antes da expulsão, esse espírito de um time que hoje jogou contra a arbitragem, porque eu posso ter uma opinião de que o árbitro não errou, né? Mas os jogadores lá dentro, eles estavam contra o árbitro. E eles estavam sentindo esse ambiente de um árbitro caseiro, que estava ali acomodando, deu 11 minutos. Então eles superaram isso, superaram a pressão do Cruzeiro até, pelo menos, o pênalti de Ener Valencia. E aí aqui, eu que tanto elogiei, fico muito mais à vontade para criticar o Ener Valencia. A fase é terrível, né? E eu pedi a entrada dele. Eu acho que no intervalo o Roger teria que colocar o Ener Valencia para tentar alguma jogada de força, de velocidade. O Valencia não ganhou nenhuma bola. Eu não vou entrar na questão da entrega, da vontade do Valencia, porque é o jeito dele, né? Parece que ele não tá nem aí pro jogo. Talvez ele fique se preservando para dar uma arrancada, mas ele não acertou nada e ainda deu um pênalti pros caras. O Cruzeiro não ia chegar ao gol de jeito nenhum, mas o Valencia deu um pênalti pros caras. Pênalti discutível também. Acho que o lance anterior, quando o Fernando dá um carrinho e a bola bate na mão dele, acho que é mais pênalti do que esse do Valencia. A bola bate na perna e depois bate na mão. Enfim, eu não sei muito bem o que diz a regra. Agora, o fato é, eu me coloco no lugar do Cruzeiro aqui, do torcedor do Cruzeiro. Se é a favor do Inter, nós estamos pedindo pênalti aqui em 3 lances no jogo, tá? Pênalti bobo do Valencia. Bom, foi desajeitado na bola, um horror. A atuação do Valencia foi um horror. De novo, é preciso ser dito, e ele precisa ficar no banco de reservas ainda, tá? Não tem espaço para o Valencia no time titular do Internacional. Gente, é um processo. Nós estamos passando por um processo de reformulação. E nesse processo nós vamos ter altos e baixos. Um jogo bom no Beira-Rio, aí para sair de casa para ganhar vai ser um pouco mais difícil. Nós vamos ter que contar com a sorte e com algo que está mudando, que é o ambiente. Aquela carga negativa, aquela aura que, sabe, ronda o Inter de gol no final, de sofrer com o adversário pressionando, sempre no último lance vai lá e toma o gol, ou é o gol do empate, ou é o gol da vitória do adversário. Mudou. Contra o Cruzeiro aqui no Beira-Rio não teve ameaça. Hoje, contra o Cruzeiro no Mineirão, teve muita ameaça, mas nós suportamos.
E esse ambiente positivo, nós temos que valorizar isso. E nós temos que levar isso adiante. E tá claro, gente, que o grupo de jogadores comprou a ideia do Roger Machado. Os números do Roger poderiam ter sido melhores? Poderiam. Mas o buraco que a gente estava metido era muito grande. Então é natural que demore um pouquinho. Nós vamos agora para o jogo contra o Juventude, em Caxias do Sul, em condições de ganhar esse jogo. De fazer uma boa partida lá e ganhar esse jogo. O Inter recuperou 2 jogos atrasados, com uma vitória contra o Juventude e com um empate contra o Cruzeiro. 4 em 6, nos últimos 2 jogos, 4 pontos em 6. Então eu, na condição de torcedor, eu fico satisfeito com isso. Recentemente o Vaga também gravou um vídeo falando sobre as últimas movimentações do Inter no mercado da bola. Ontem a gente falou sobre a situação envolvendo o Clayton Sampaio e também sobre o outro lateral direito, né, que é o Aguirre, que vem do Lanús, o Café Aguirre. Pois bem, a direção se manifestou lá em Belo Horizonte. O Jason entrevistou o José Olavo Bisol. Ele falou assim, meio en passant, né, meio por cima, não fala em nomes e tal. Mas ele admitiu, pela primeira vez um dirigente do Inter admitiu que espera concretizar a contratação do lateral direito, o Aguirre. Tá? O Lanús pede alguma coisa aqui, o Inter oferece ali e tal. Tem até segunda-feira para fechar essa contratação, que é quando fecha a janela. Mas o Inter precisa fechar tudo até sexta-feira. Tá? Então ainda existe essa possibilidade do Inter contratar esse jogador. E o Globoesporte.com crava com os 2 pés a contratação do Clayton Sampaio. Tá? O Inter acertou a contratação do zagueiro Clayton Sampaio. A informação é do Tomás Rames. 4 temporadas, o Inter vai pagar 1,2 milhões, ou melhor, 1,2 milhão, né, de euros. 7 milhões e 300 mil reais por 80% dos direitos do defensor. A informação é de que clubes da Turquia e da Inglaterra também gostariam de contratar esse jogador. Bom, trata-se de uma aposta e aqui de uma revelação do futebol português, porque mesmo com 24 anos, só agora ele vai receber uma grande oportunidade na carreira. Saiu muito cedo do Brasil, jogou lá por Portugal, 1,87 m de altura. Eu busquei informações com empresários do meio, empresários de Portugal, e o que chegou para mim é, olha, ele fez uma boa temporada no ano passado, mas tá longe de ser um jogador de nível de Série A de Campeonato Brasileiro. Ele chega com essa desconfiança. É uma aposta. Eu, como torcedor do Inter, torço para que ele dê certo por aqui.